O que Jesus ensinou sobre a sua volta? Esse é o nosso estudo 8 da nossa lição Ensinos de Jesus. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder esse estudo que nós estamos passando por vários temas muito importantes da Bíblia, tá? Só para você ter uma ideia, nós já estudamos sobre as Escrituras, salvação, santificação, Espírito Santo, oração, perdão, dinheiro e hoje a sua volta. Tá? Então nós vamos passear aí pela Bíblia para ver o que Jesus ensinou sobre a sua volta, o que ele deixou para nós termos atenção, ok? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu preciso que você pegue uma Bíblia para acompanhar os versos que nós vamos ler. E se você quiser esse material aqui, no físico, você pode ir em qualquer igreja adventista e solicitar que eles vão te dar gratuitamente esse material aqui, tá? Onde você pode responder todas as perguntas e assim estudar um pouquinho mais. Também tem essa versão aqui digital e vai estar aqui no link abaixo do vídeo, na descrição. Você pode acessar lá e baixar, e aí você tem o material digital que você pode imprimir e eu também responder da mesma forma, ok? Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, a Deus, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que neste momento o Senhor seja nosso guia, para que nada do que for falado aqui seja contra a sua vontade, Pai. Nos ajuda, nos instrui, nos coloca nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu gostaria de que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo lá para Lucas 21, versículo 27. Esse vai ser o texto que nós vamos então começar o nosso estudo, tá? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, então você vai ter ali Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 21, versículo 27, tá? Então pegue aí na sua Bíblia, porque vai ser importante que você acompanhe. E se você tiver uma caneta, melhor ainda, para você anotar os versos e também as respostas que nós estamos tendo aqui com base na Bíblia, ok? Olha só o que diz. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Então aqui, através desse verso, nós entendemos que a volta de Jesus vai ser com grande majestade. Aqui, como nós vimos, as palavras, né? Então, com poder e grande glória, tá? Essa volta de Jesus tem sido aguardada por todos os cristãos através de milênios. E eu gostaria de pontuar com vocês aqui alguns deles. O primeiro que nós podemos ver é Enoque. Você sabe quem foi Enoque? Enoque foi uma pessoa que andou tanto com Deus que um dia Deus convidou ele para ir para o céu. Então, isso nós podemos ver ali no capítulo 5 de Gênesis, quando fala da genealogia de Adão, tá? Então vamos lá comigo para Judas, versículo 14. Judas, você vai notar que só tem um capítulo, por isso que nós só falamos o verso, tá? E ele é anterior ao livro de Apocalipse. Olha só o que diz. Então, Judas, versículo 14. Quanto a estes, foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Olha só, então ele já proclamava a vinda do Senhor lá atrás, porque aqui, como nós vimos, ele foi o sétimo depois de Adão. Então, olha só, bem ali no início da história, ele já profetizava a volta de Jesus. E nós podemos ver outro verso também lá em Jó. Jó fica antes de Salmos. Jó capítulo 19, tá? Então, pegue aí na sua Bíblia, Jó capítulo 19, versículo 25. É um texto muito interessante e também nos apresenta a grande esperança de Jó, tá? Então, Jó capítulo 19, versículo 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só que legal. Então, mais um aqui. E só para você entender um pouquinho mais, Jó foi o primeiro livro a ser escrito, tá? Então, aqui nós pegamos um livro lá do início e um livro lá do final também. E falando ali no livro de Judas, né? Então, não foram só esses que aguardavam a vinda de Jesus. Nós temos muitos outros, como Abraão, Davi, ele fala muito nos Salmos, Abacuque, entre muitos outros. Ok? Então, só para exemplificar que através de milênios, os cristãos têm aguardado a volta de Jesus. E hoje nós vamos ver aqui na Bíblia que esse tema da volta de Jesus, ele é o clímax do Evangelho. Então, ele também é o clímax do plano da salvação. Então, imagina viver sem essa esperança. Imagina que você nasce, vive ali através da rotina, né? Sempre trabalho, dinheiro, e tentando sustentar a casa, e aí morre.
sem esperança de um amanhã, sem esperança de que Jesus volte para te buscar. Isso é muito triste, fica uma vida vazia, uma vida sem propósito. Então, por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia nos dá esperança de um dia melhor, uma esperança de um lugar extremamente melhor, porque assim como diz em Apocalipse, lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. E esse é um texto, um estudo que nós vamos fazer mais para frente. Então, já se inscreve aí no canal para não perder esse estudo, ok? Então, vamos ver qual que foi a maior promessa que Jesus fez e deixou para nós na Bíblia. Está lá em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Eu peço que você pegue na sua Bíblia para sempre você ter intimidade com a Bíblia, tá? Então, saber onde que está cada livro, saber que verso nós lemos, é importante do que só ver na tela, tá? Mas eu não vou deixar de colocar na tela, mas é importante que você acompanhe também aí na sua Bíblia. Então, João 14 são versos bem conhecidos e você vai lembrar deles talvez, olha só. Então, do 1 ao 3, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, olha só que grande conforto que Deus trouxe aqui para nós, uma promessa que Ele vai voltar. Ele foi preparar moradas para nós, para que nós estejamos para sempre com Ele. Que foi ali a finalização do verso 3, né? Que diz assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Que grande bênção que nós temos aqui. Continuando. Jesus, então, confortou os seus discípulos com essas palavras, porque eles estavam naquela aflição de que ele estava falando que ia embora, que ia morrer, mas aí ele traz essa grande bênção, essa grande promessa para eles. E ainda, nós vamos ver, se você parar para contar, mas aqui eu te trago já a curiosidade, no Novo Testamento é falado pelo menos 300 vezes sobre a volta de Jesus, e na Bíblia inteira, 1.500 vezes. Então, olha só como que é importante esse tema na Bíblia, né? Ele não estaria ali em vão. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, e olha só, nós vamos entrar aqui num tópico muito interessante que diz: como será a volta de Jesus? Será que ela será em segredo? Será que eu vou estar conversando com o meu amigo e daqui a pouco ele vai sumir do nada? Vamos ver na Bíblia? Está lá nos versos de Mateus 24 e 27 e Apocalipse 1, 7 também. Nós vamos ler os dois, tá? Então pegue aí na sua Bíblia, Mateus 24, versículo 27. Deixa eu colocar aqui na tela também. Diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esse verso aqui, se você imaginar uma cena de um relâmpago, ele não é muito silencioso não. E quando dá um estouro desses, você consegue ver em muitas partes, né? Ele alcança muitos quilômetros. Então aqui diz bem claramente: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então olha só, não tem nada de secreto aqui. Vamos então complementar esse verso aqui com Apocalipse 1, 7. Tá? Apocalipse capítulo 1, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha só, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso para nós é uma coisa até sobrenatural, porque pensa, o mundo ele é redondo, na verdade é geóide, né? Mas como que a pessoa que está lá no Japão e a pessoa que está para cá vai ver? Mas a Bíblia está dizendo que todo olho verá. Então, todo olho vai ver mesmo. E todos juntos, né? Não vai aparecer, por exemplo, aparecer lá na Alemanha e depois na Ásia. Não, vai aparecer e todo olho verá. Então aqui fica bem claro, né? A resposta da pergunta que nós tivemos aqui era se esse evento seria secreto. Então nada de secreto. Além de todo olho verá, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Tá? Então ficou bem claro a resposta aqui, né? E eu queria complementar um pouquinho mais esses nossos textos aqui que nós lemos com Atos 1, versículo 11, tá? Então peguei na sua Bíblia Atos, capítulo 1, versículo 11. Só para você entender um pouquinho aqui,
Jesus, ele estava falando ali com os discípulos e ele começou a subir, a se elevar, a ir para o céu. E aí os discípulos ficaram olhando para cima e até se perder, né? Até ficar tão distante que eles não conseguiam mais ver. Nesse momento aparecem dois anjos e falam com os discípulos. E eles falam exatamente o que está no verso 11, que diz assim: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E aí você pode estar pensando, mas Jesus talvez fosse só um espírito ali naquele momento? Não. Isso a Bíblia vai trazer para nós essas informações. Olha só, lá em João 20,16, você vai ver que ele era um ser pessoal e poderia ser visto. Vamos ver então na Bíblia? João 20,16, é um pouquinho antes de Atos, e aí você pode conferir o capítulo 20, versículo 16, tá? Peguei nossa Bíblia e eu também vou pegar aqui. Então aqui a gente está vendo que Jesus era um ser pessoal e poderia ser visto, né? Vamos ver então qual que é essa história? Capítulo 20, versículo 16, olha só. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aqui só para você entender, quando Maria foi até o túmulo de Jesus e não encontrou o corpo dele lá. Muito pelo contrário, encontrou dois anjos lá. E quando ela saiu do túmulo, ela viu uma pessoa como se fosse, ela entendeu que seria um jardineiro. E ela não reconheceu Jesus. Só que aí Jesus fala, Maria, fala com ela. Ela ouve a voz de Jesus e na hora ela já reconhece ele. E fala, Rabone, né, que quer dizer mestre. Então ali, se ele fosse só um espírito, ela não ia reconhecer, mas ela reconheceu e chamou ele de mestre. Ela teve essa reação. Outro verso que nós podemos ajudar aqui para entender um pouquinho mais que Jesus era um ser pessoal é a continuação, o verso 27, tá? O verso 27 do mesmo capítulo, 20. Olha só o que diz. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus convida Tomé, que não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado, a ver as marcas e tocar nas marcas de Jesus, para ele acreditar. Então, a gente vê aqui que ele também poderia ser tocado, né? Então, diz claramente que ele era um ser pessoal e que poderia ser tocado. E para finalizar essa parte, vamos ler Lucas 24, versículos 42 e 43, que aí vai dar mais um detalhe bem interessante para a gente entender que Jesus poderia ser visto, né? Ele era uma pessoa literal, ok? Olha só, Lucas 24, 42 e 43. Diz o seguinte: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então aqui fica bem claro que Jesus, da mesma forma que ele subiu, como nós vimos em Atos, ele vai descer também. Então de forma literal, pessoal e visível, ok? Então não resta dúvidas para nós. Vamos para a nossa próxima pergunta? E olha só o que diz aqui. Quem acompanhará Jesus em sua volta? Então, alguém vai estar com ele. Mas quem? Né? Vamos lá para Mateus 25, versículo 31. Como a gente sabe, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Tá? Mateus 25, versículo 31. Deixa eu colocar aqui na tela para você também. Olha só o que diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu gostaria que você imaginasse aqui todos os anjos. Eu gosto quando a Bíblia usa essa palavra todos, porque não dá margem para a gente errar. Não está dizendo assim que 80% dos anjos vêm ou 30% dos anjos vêm. Não, está dizendo que todos os anjos. E eu gostaria de ler com você Salmos 34, versículo 7. Só para a gente entender um pouquinho mais desse texto e responder essa pergunta. Tá? Salmos 34, versículo 7 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso quer dizer que nós temos um anjo cada um anjo da guarda. Então imagina aqui, todos os anjos vindo, todos os anjos que tem cada pessoa aqui na Terra, todos os anjos que já viveram para todas as pessoas que já morreram. Então imagina a quantidade de anjos que vai estar nesse momento. É um evento, é um espetáculo que todo o céu tem aguardado desde que o pecado surgiu. Então, vai ser um evento glorioso, que a gente não tem dimensão de quanto vai ser e de quantos anjos vão estar aqui. Mas a gente sabe que todos os anjos virão com ele, tá?
E só para finalizar, qual será a missão desses anjos? Vamos lá para Mateus novamente, capítulo 24. E esse capítulo 24 é muito interessante porque ele fala muito sobre o fim dos tempos, né? Mateus 24, versículo 31. Olha só a missão dos anjos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui diz que eles vão reunir as famílias. E aí, quem que você quer ver nesse momento? Com certeza você já perdeu amigos, parentes, pessoas queridas que você vai poder ver nesse momento. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente vai ver sobre a ressurreição, mas aqui nesse momento Jesus vai trazer os nossos queridos. E esse é um estudo bem profundo que nós vamos fazer sobre a morte, tá? Vai ser o próximo estudo. Então aqui nós estamos estudando sobre a sua volta, né? O próximo já é sobre a morte. Então não esquece, já se inscreve aí no canal para não perder o nosso próximo estudo, que vai ser na próxima segunda-feira às 8 horas. E nós vamos falar sobre a morte, ok? Então, olha só, o objetivo da volta de Jesus. Agora nós vamos ver por que ele veio. Isso deve ser uma resposta que você já tem na ponta da língua, mas vamos ver. Então o objetivo dos anjos é juntar todas as famílias. Agora vamos ver o objetivo da volta de Jesus. E olha só, nós vamos ver os versos de Mateus e Apocalipse. Mateus 16, versículo 27. Então é um pouquinho para trás do que nós estávamos, né? Mateus 16, versículo 27. Deixa eu colocar aqui na tela para você também. E diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o próximo verso que está em Apocalipse 22, 12. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, 12, que diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vocês lembram que a gente teve um estudo aqui que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam do nosso caráter. Muitas pessoas ensinam que a salvação ou perdição ocorre assim que a pessoa morre, mas nesses versos nós vemos claramente que é só quando Jesus voltar que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. A Bíblia não dá margem para esse tipo de pensamento. Então, vamos continuar aqui. Quais são as consequências da volta de Jesus? Você tem que entender que quando Jesus voltar, terão só dois grupos. Não terá uma terceira via. Vai ter o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Esses dois grupos são subdivididos, tá? Os salvos que estarão vivos quando Jesus voltar e os salvos que estarão mortos. Assim como os ímpios que estarão vivos quando Jesus voltar e os ímpios que estarão mortos. Então nós vamos ver cada uma dessas classes, o que vai acontecer com elas, tá? O grupo dos justos e o grupo dos ímpios. Então vamos para o nosso primeiro grupo, que é o que acontecerá com os justos que estiverem vivos, ou seja, os salvos que estiverem vivos. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Então é só voltar um pouquinho, lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53. E olha só o que vai dizer aqui para nós. E eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só que grande bênção e que transformação rápida. Vai ser num abrir e fechar de olhos, ou seja, uma piscada. E a gente vai ser transformados. Então, para responder essa pergunta que nós temos aqui, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Serão transformados num abrir e fechar de olhos, ok? Então, com isso, agora nós vamos para o segundo grupo, que é a nossa próxima pergunta. Olha só, o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Então, nós vimos que os salvos, eles serão glorificados nesse momento, né? Eles serão transformados, eles estarão ali transformados conforme a semelhança de Cristo. E na sequência, o que será que acontecerá com os ímpios? Vamos lá para 2 Tessalonicenses 2:8. É um pouquinho para o final da Bíblia, tá? Nós estamos em Coríntios, vai andando bem pouquinho que você vai chegar ali em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, olha só, a manifestação de Jesus, a vinda dele vai ser tão forte, que essas pessoas irão morrer. Mas não vamos ficar só nesse verso, vamos ver outro também, que está lá em Apocalipse 6, versículo 16, tá? Para dar mais, para a gente entender um pouquinho mais do que nós estamos estudando aqui. Olha só, Apocalipse 6,16 diz o seguinte: E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, dá para entender aqui que essas pessoas, elas vão querer a morte, elas não vão querer ver Jesus. Ali fala da ira do Cordeiro, né? Então, outra coisa que nós podemos entender é que nós estudamos na lição, que geralmente é postado aqui quinta ou sexta-feira, eles sabem o que está acontecendo. Aqui, poderia o texto falar para nós: o que será que está acontecendo? Quem é esse? Mas não. Eles sabem que eles precisam se esconder do quê? Daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, logicamente, eles sabem. Por quê? Porque, de acordo com Mateus 24,14, o evangelho será levado a todo mundo, e então virá o fim. Então, todo mundo vai saber o que está acontecendo, tá? Não vai ser uma surpresa. Não vai ser uma surpresa para ninguém. Todo mundo vai saber o que está acontecendo. Só que tem a classe dos mortos, tanto os justos como os ímpios. Então, o que vai acontecer com os justos que estiverem mortos nesse momento? Vamos também para 1 Tessalonicenses, tá? Então, voltar um pouquinho na sua Bíblia aí. Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. Olha só o que diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, nós não vamos ter nenhuma vantagem a mais sobre os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha só, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, tá? E eu queria ler um pouquinho mais, queria voltar a um verso que nós já lemos, que é 1 Coríntios. Então, como você sabe, é só voltar um pouquinho na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 52. Olha só o que diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, olha só, unindo essas duas informações, eles já vão ressuscitar transformados. Então, que legal, né? Os nossos mortos em Cristo vão ressuscitar transformados, ok? Que é o que diz aqui os nossos versos. E agora, a última classe, né? Vamos ver a última classe, então, dos ímpios que estão mortos. João 5, 28 e 29 e Apocalipse 25. Peguem na sua Bíblia, porque esse texto não vai deixar dúvida do que vai acontecer nesse momento. Então, João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Olha só o que diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Mas olha só o 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E o que eu gostaria que você prestasse atenção nesse verso 29, porque ali diz que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para o juízo. Tá? Esse é um estudo que nós vamos ter, que vamos entrar em muitos detalhes, que é o estudo sobre o juízo, tá? É o nosso estudo 11. Então, como eu já falo, se inscreve no canal para você não perder esse conteúdo, porque você vai entender a profecia dos 1000 anos, tá? Então, se inscreve aí, que nós, no estudo 11, esse aqui é o estudo 8, tá pertinho o 11, nós vamos estudar sobre o juízo, tá? Então, para responder a nossa pergunta aqui, o que acontecerá com os mortos, com os ímpios que estiverem mortos? Então, eles só vão ressuscitar na ressurreição do juízo, tá? Mas nós temos mais um verso para ler, que está lá em Apocalipse 25, olha só. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui nós citamos os 1000 anos e nós vamos estudar com profundidade no nosso estudo sobre o juízo, que é o nosso estudo 11, ok? Próxima pergunta.
Então agora nós vamos ver alguns sinais da volta de Jesus. Alguns sinais que indicariam que ele estaria voltando. Vamos lá para Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Então é só voltar um pouquinho. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Olha só o que diz. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Meu, que cena chocante que vai ser essa. E se você quiser complementar um pouquinho a mais o que nós acabamos de estudar aqui, leia também o capítulo 24 de Mateus, tá? Então, como eu disse anteriormente, ele diz muito sobre o tempo do fim e também fala dos sinais da volta de Jesus. Ok, então a nossa última pergunta, olha só o que diz. Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Então, Pedro também está para o finalzinho da Bíblia e está um pouquinho antes de João, tá? Então, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela. Olha só. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe, você tem visto isso com certeza, esse ceticismo com relação à Bíblia. Muitas pessoas falam assim, mas meu pai pregava isso, meu avô também, e olha, até hoje nada, não aconteceu nada. Isso é uma história da carochinha. Muitas pessoas falam isso. Só que eu gostaria de ler com você o verso 9 do mesmo capítulo, que diz o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, aqui Pedro está falando que não demora o Senhor a sua promessa. Ela está lá. E é importante a gente frisar aqui que ninguém espera a volta de Jesus mais que uma vida. Então, se você viver 70, 80 anos, você vai só esperar esse tempo, você não vai esperar 2000 anos. Então, por isso que a gente tem que se preparar. E eu gostaria de ler com você um verso lá de Mateus. Então, Mateus 24 é um texto muito importante para nós, porque você vai ver que tudo que está acontecendo agora foi profetizado, né? Olha só, Mateus 24, versículos 38 e 39. Olha só, diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você não vê que nós estamos passando pelo mesmo cenário? Naquele tempo Noé pregou 120 anos que ia destruir o mundo, mas ninguém acreditou além da sua família. E aqui está dizendo que assim será também perto da volta de Jesus. Eles vão comer, vão beber, vão dar em casamento, né? Mas não vão perceber que a volta de Jesus está perto. E aqui nós temos pregado, você também deve ter falado para muitas pessoas sobre a volta de Jesus, mas às vezes ninguém acredita. Então a profecia é bem clara, vai acontecer a mesma coisa. E eu queria que você avançasse um pouquinho mais nos versos, para nós lermos o verso 43 e 44 do mesmo capítulo de Mateus. Olha só o que diz. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, meu amigo, que eu falo tanto para você separar e ter um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos diariamente nos preparar para a volta de Jesus. Nós precisamos viver como se Jesus viesse daqui a 50 anos, mas nos preparar como se ele viesse agora. Porque ninguém tem a vida na mão. Você não consegue falar com certeza se você estará vivo daqui a um ano. E isso é muito importante, então que a gente se prepare. Não tem tempo de brincadeira. Muitas pessoas falam assim, eu vou aproveitar o mundo, depois, quando eu tiver mais velho, aí eu volto para a igreja. Que perigo, que perigo. Essa vida que Deus nos dá é a única que nós podemos procurar a nossa salvação. Não vai ter uma segunda chance. A chance é hoje, a chance é agora. Então se entregue para Deus, não deixe para amanhã tudo que você pode fazer hoje. Os sinais estão bem claros, então
Como eu disse anteriormente, leia o capítulo 24 que você vai ver que os rumores de guerras, epidemias, enchentes, catástrofes já estavam profetizados e nós estamos vendo, na verdade, com mais frequência nos nossos dias. Tudo isso está dizendo o quê? Que o fim está próximo, tá? Então, como nós não sabemos nem o dia e nem a hora, nós precisamos nos preparar diariamente. E depois desse estudo que nós fizemos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, que é do Minha Decisão. Olha só, você compreende que a volta de Jesus será visível, pessoal e literal, e que somente em sua volta a recompensa será dada a cada ser humano? Essas perguntas você não precisa responder para os seus pais, para a pessoa que te mandou esse link, para mim, para qualquer pessoa. Não, é entre você e Deus, tá? Isso daqui é com base no que nós estudamos, no que a Bíblia falou. Segundo, decido hoje, pela graça de Deus, fazer todo o preparo para a volta de Jesus? E aí, é seu desejo se preparar a cada dia para a volta de Jesus? Lembrando que você não terá uma segunda oportunidade, é nessa vida. Se você disse sim, glória a Deus. E por último, deseja com a ajuda do Espírito Santo alertar outros sobre a breve volta de Jesus? Meu amigo, se você tem isso em mente, Deus seja louvado. Gostaria de ler um verso, antes da gente finalizar, que diz assim, está lá em Mateus, capítulo 28, e diz lá no verso 19, com base no que nós lemos aqui, de alertar outros, olha só. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se esse é teu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos porque tudo o Senhor deixou na sua palavra, Pai. Não tem ninguém que nos engane hoje se nós estivermos alicerçados na tua palavra. Pedimos que diariamente o Senhor nos conduza até a sua palavra, para que assim ninguém nos engane. Pedimos que o Senhor nos dê motivação e disposição para pregar sempre às pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, nos instrui. Te pedimos a sua presença constante nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.